Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de dar as boas-vindas nesse bate-papo, nessa conversa que nós teremos hoje sobre inclusão escolar. E eu gostaria de começar agradecendo a presença dos professores que estão aqui, a começar pela coordenadora do curso de Pedagogia na modalidade EAD do Grupo Unis, que é a professora Nídia Rocha, a professora Sheila, que é coordenadora do curso de Pedagogia na modalidade presencial, e o professor Tiago Lemes, que é o nosso professor de Libras aqui na instituição. Eu sou a professora Karina, coordenadora do curso de Letras aqui no UNES. Então, queria dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos. E a ideia nossa hoje é fazer uma conversa sobre inclusão escolar. Então, nós partimos do livro da Maria Tereza Mantoan para falar sobre inclusão. Nós vamos depois convidá-los todos a lerem a obra dela. E a ideia é pensar mesmo o que a gente pode fazer enquanto profissional, enquanto professor, dentro da sala de aula, para termos efetivamente uma escola inclusiva. Então, vem com a gente que nós vamos começar essa conversa. Bom, fiz aqui algumas anotações, alguns tópicos, porque a nossa ideia é fazer como se fosse uma espécie de círculo de leitura. O que nós podemos tirar da obra da Maria Tereza e trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso contexto, quais são as reflexões que nós podemos levantar. Então, bem essa ideia. Para começar, a Maria Tereza, ela é professora e ela diz isso já na apresentação da obra, que ela traz um pouco da sua vivência, da sua experiência da sala de aula para trazer provocações. E muitas vezes ela vem mesmo num tom bem provocador. O que você, professor, tem feito de diferente? Ela vem com esse tom instigante, levantando aí questionamentos para que a gente mesmo reveja a nossa prática, e aí, ela parte de 3 tópicos importantes. Ela começa com o que é a inclusão escolar, trazendo aí questões bem preliminares do tema. Depois ela vai falar por que pensar numa escola inclusiva, por que pensar efetivamente em inclusão escolar e, por fim, como fazer. Beleza. A gente quer montar uma escola que seja efetivamente inclusiva, o que nós precisamos fazer? E a gente vai ver que não vai ser só o professor, precisa pensar em estrutura, em matriz, em gestão escolar e uma série de outras questões, ok? Então, nós vamos começar com a professora Sheila. Começamos com a professora Sheila, esse debate, e depois a gente dá sequência com os demais convidados. Boa tarde, Olá, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui, principalmente para discutir sobre a inclusão. E no que tange a inclusão escolar, O que seria isso neste mundo que nós estamos vivendo, muitas mudanças com a questão da tecnologia, questão dos valores, mudança de postura, e a escola sofre com essas mudanças, então acaba tendo as quebras dos paradigmas, aquilo que acreditávamos antes, hoje é convidado a refletir. Será que funciona realmente? Isso não funciona, por que não funciona? Quem tem que mudar? O que tem que mudar na realidade? Então, a Mantoan ela vai trazer muito esses questionamentos da quebra do paradigma, principalmente da escola, dessa escola institucionalizada, da escola onde o conhecimento é matéria-prima, da escola onde prima o cientificismo. E como abordar, então, acolher a criança de inclusão, uma criança com deficiência, numa escola que ainda tem os moldes de uma instituição fechada. E a inclusão ela vem justamente provocar os educadores, provocar a instituição, esse espaço fechado. Eu estou falando aqui desse espaço fechado mesmo, fragmentado, disciplinas, especializações, área para fazer isso, área para fazer aquilo, e a inclusão ela não cabe nesse espaço. E eu fico refletindo que quando a Mantoan traz para quê, por quê e como, eu ousaria perguntar para quem realmente se faz a inclusão.
o que seria de fato a inclusão. E a autora, no decorrer desse capítulo, ela vai apresentar também a diferença entre a palavra integração e a palavra inclusão. Né? Às vezes a gente pensa que integração e inclusão elas estão no mesmo viés, mas elas não caminham assim. Porque o processo de integração ele surge, né, por causa da segregação. Eu gosto muito de exemplificar o seguinte: as pessoas que antigamente apresentavam alguma deficiência, elas eram segregadas, escondidas. Elas não eram apresentadas para a sociedade. Né? Conta-se até os filósofos que, dependendo da deficiência da criança, ela podia, então, né, virar a morte. Né? Eles poderiam sacrificar a criança da sociedade. Então, quando a própria sociedade ela começa com os avanços, né, com a revolução industrial, que muda todo o contexto do produto, da relação do trabalho, eles começam também a olhar para essa questão da segregação. Então, puxa da segregação para fazer a integração. Então, o que vem a ser essa integração? Né? A integração é colocar grupos de alunos ou grupos sociais em determinado local. Então, nós tivemos uma época dentro da educação que na escola havia sala especial. Eu lembro da minha época que a gente ficava até com medo de passar perto daquela sala, porque tinha crianças ali. Olha que coisa, né? Crianças com alguma deficiência, porque esse medo. Então, a proposta era fazer isso, trazer essa integração para a escola, a integração para a sociedade. Então, a escola é fragmentada, então existe os professores que acompanham, fonoaudiólogos que acompanham, sociólogos que acompanham, médicos que acompanham, tudo fragmentado para essa integração. Depois nós temos, então, os espaços das escolas especiais, que também, por sua vez, apresentam espaços de integração, porque separam as crianças de acordo com as deficiências. E vem a Montand perguntando, então, o que é a inclusão? Porque isso não é inclusão. Porque ela nos diz que a inclusão é para todos, com ou não deficiência. Porque quando você categoriza aquela deficiência ou aquela criança com uma necessidade educacional especial, você esquece também, às vezes, daquela criança que tem alguma dificuldade de aprendizagem ou é uma criança tímida dentro do contexto escolar que também tem dificuldade de aprender. Então, essa criança também precisa estar integrada. E a Montand vai dizer que a inclusão é uma provocação para as escolas, porque as escolas, de certa maneira, elas precisam mudar. O Morin vai contribuir dizendo o seguinte, que as instituições precisam mudar, a mente também precisa mudar, mas a mente só vai mudar, ou seja, essa nossa constituição de cultura só muda a partir do momento que a escola fizer essa ruptura para receber realmente a inclusão. E ela acaba, no capítulo, finalizando como uma imagem de um caleidoscópio. Né? O caleidoscópio é uma coisa muito interessante, que cada vez que você vai girando, ele forma uma imagem. Nunca uma imagem repetida. Por quê? Porque nós temos a nossa subjetividade, nós temos as nossas qualidades, nós temos as nossas habilidades e competências que num todo nos formam, com o todo, com o coletivo. Então, se falta uma peça do caleidoscópio, falta essa beleza. Então, a proposta é inclusão para todos. Exatamente. Eu acho que nesse tópico tem algo interessante também, que ela vai falar das mudanças de paradigmas. Eu penso, todos nós aqui trabalhamos com formação de professores, e uma coisa que a gente precisa saber e sair da faculdade sabendo da nossa incompletude, que nós não estaremos prontos. Você vai estudar todas as teorias do mundo, você vai estudar todos os educadores, mas você não está pronto. Ontem ainda na aula, eu estava contando uma cena, assim, hoje eu acho engraçado, mas no dia não foi, e eu fiquei me autocriticando muito tempo, que eu cheguei às 7 horas da manhã para dar aula num dia que estava tendo muita queimada na região, a minha escola era do lado do rio, e simplesmente tinha uma cobra gigante enrolada naquelas carteiras fechadas do aluno. Quando o aluno tombou a carteira, saiu aquela cobra e eu fui a primeira pessoa a correr.
E eu fiquei assim, gente, como assim eu não socorria os alunos, né? Eram adolescentes, não eram muito pequenos, mas eu tinha que ter tirado os alunos todos da sala, mas saí correndo junto com eles. E eu fiquei brincando com os alunos ontem na aula, dizendo que por mais que eu ache que eu tenha saído preparada da escola, eu nunca imaginava que eu ia ter que lidar com uma situação da cobra, por exemplo. É uma metáfora que eu estou contando aqui, embora tenha acontecido mesmo, mas para dizer o seguinte, que a sala de aula ela tem realidades que muitas vezes nós não sabemos. E o que a gente precisa pensar enquanto licenciando, enquanto estudante de um curso de licenciatura? Que eu preciso estar apto a aprender. Eu preciso sempre querer aprender, eu preciso sempre ser uma pessoa curiosa. Então, chegou na sua turma um aluno surdo, bora ver o que a gente vai fazer, Sim, né? Mas é um ponto importantíssimo ainda. Pode chegar 2 alunos, eles são diferentes. Exatamente. Eles são diferentes. Então, não tem um manual pronto para a criança. Porque quando o Piaget traz, né, da questão da epistemologia, do pensamento da criança, mais ou menos nós seguimos aquilo com uma criança deficiente ou uma criança com uma necessidade educativa especial. Isso não funciona, porque cada um demanda de você. Então é um desafio, é um desafio. E é um desafio você ter uma criança na sala com 30. Exatamente. Ô Karina, e inclusive a Mantuan, ela corrobora com essa sua fala no final do livro, né? Quando ela diz que uma das escusas para a inclusão é dizer que não está preparado, que não foi preparado para isso. E eu acredito bem que isso, na verdade, é uma permanência aí de uma cultura que se criou aqui no Brasil, de que a educação superior, né, a graduação, seria o ponto final da nossa educação, quando, na verdade, ela é o ponto de partida da nossa formação profissional. Né? A gente tem países aí em que professores não atuam, o Japão, por exemplo, não se atua na educação infantil com titulação mínima de mestrado. Né? Então, é um ponto de partida que a gente deve repensar, que a gente deve rediscutir, porque a graduação ela é para te dar um pontapé inicial, né? E aí sim buscarmos, né, novos conhecimentos, novos saberes, sabendo onde buscar e nos preparando para tudo, inclusive para a inclusão. O profissional na questão da proatividade, né? Porque a gente Isso. muitas vezes fica naquela questão do receber, né? A gente quer receber, mas nós não queremos ser proativos. E a ideia de continuar o tempo todo na formação continuada, que ela é fundamental, né? Isso independente de qualquer profissão, né? Manter-se atualizado, estudando, manter-se reciclado, né, em relação a conhecimentos e saberes, é vital para qualquer profissional. Perfeito. Vamos dar continuidade, então, tópico 2. Eu acho que o tópico 2 ficou comigo, né? O pessoal que está assistindo aí deve ter visto que todos nós estamos com algumas anotações. Isso é prático, professor. Inclusive, como estamos na era digital, o meu livro está aqui no smartphone, eu fiz alguns apontamentos. Kindle, tá? Me desculpem se eu olhar por alguns momentos, mas acho que isso faz parte da nossa vida diária. Pessoal, eu gostaria de começar a minha fala, na verdade, fazendo um pequeno apontamento, que a Mantuan, ela escreveu esse livro em 2003, né? Faz 16 anos que ele foi escrito. E, com certeza, o pensamento dela em relação à inclusão hoje não é o mesmo de quando ela escreveu o livro, porque nós tivemos muitas evoluções e ainda temos, né? Nesse capítulo 2, ela fala sobre inclusão escolar, por quê? E antes de iniciar a leitura, eu me peguei pensando, né, refletindo em relação a essa pergunta, e o que a gente vê permeando nos espaços escolares é que a inclusão escolar se faz por uma legislação, né, por uma obrigatoriedade, quando, na verdade, penso eu, que a inclusão ela deveria ser feita por um princípio muito básico e primitivo até, que é o princípio da humanidade. Exatamente. Não se faz inclusão por obrigatoriedade, se faz por humanismo, né? Porque nós nos colocamos no lugar do outro e nós, enquanto educadores, devemos fazer essa prática diária, né? Um exercício diário. E aí, durante esse capítulo, depois que eu iniciei a leitura, eu
fiz um apontamento aqui de um momento em que, incisivamente, a Mantoan fala que a inclusão ela deve ser uma educação plural, democrática e transgressora. E quantos conceitos, né, e quantas definições a gente tem dentro dessa fala? Porque ela deve sim ser plural, afinal de contas, segundo Vygotsky, Barthes, nós somos seres plurais, né? A nossa identidade ela é ressignificada diariamente, né, pela socialização com o outro, pelas inferências do externo e até do nosso interno, né? Então, ela deve ser plural, sim, pensando nessas necessidades básicas e individuais. E aí a gente tem os princípios de equidade, que se fala muito hoje, que é dar para o aluno condições de que ele alcance a sua concepção de igualdade, né, dentro das suas necessidades, das suas limitações. Ela deve ser democrática, sim. E aí, infelizmente, ainda nos esbarramos em um contexto em que, na maioria das vezes, a escola não é democrática, porque ela parte de uma gestão centralizadora. E essa gestão nem sempre tem conhecimento, né, Sheila, sobre inclusão, ou talvez não concorde com a inclusão. Que eu acho que é o pior, né? Que eu acho que é o pior, e acho que isso vai estar bem no seu capítulo, né, Anitta? Tem ainda famílias, né, que não concordam com aquele aluno na sala de aula. Exatamente. Eles estão dando atenção suficiente para o meu filho, né? Não, é a questão do social mesmo, de tipo assim, uma criança especial dentro de uma sala de aula atrapalha a formação do meu filho, que é dito normal, né? E aí eu acho que é justamente nesse ponto que ela contrapõe esse terceiro conceito, ao dizer que a educação inclusiva ela é transgressora. Porque quando nos deparamos com uma situação não democrática, que na verdade deveria ser democrática, nós, enquanto educadores, encabeçamos, né, uma transgressão de ir contra, né, o que a maioria diz, de ir contra esses pensamentos e essas práticas, né, que ainda são retrógradas, de não aceitar a deficiência do outro, de não exercer esse princípio do humanismo, né? Esse capítulo ela finaliza falando sobre a questão legal. E aí, ela faz algumas referências, né, ao direito à educação a todos da nossa Constituição, faz menção a Salamanca, né, que garante também o ensino, né, às pessoas independente da sua classe social, da sua deficiência. E depois, mais para o final do livro também, ela vai dizer que ainda existe faltas de políticas públicas. Por isso é importante a gente pensar na questão do ano em que o livro foi publicado. Porque em 2003, a educação inclusiva no Brasil ela ainda estava sendo construída, então existia realmente pouca legislação, né? Pouca política pública. Eu acho que nós voltamos. Né? Entretanto, hoje em dia, o que acontece, na verdade, nesse cenário aí da questão legal, é que o Brasil, ele possui a maior legislação para pessoa com deficiência do mundo. Entretanto, essa legislação, não é que ela não exista, ela não é executada, ela não é praticada. E boa parte dessa execução, né, se deve ao fato de não informação, né, de falta de divulgação dessas leis, desses direitos, né, que eu acho que é papel nosso, enquanto professor, também tornar isso claro. Então, a questão legal aí, hoje nós temos recentemente, em 2015, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? E aquilo, né? Quando a gente pensa em inclusão escolar, por que, fechando esse capítulo, então, primeiramente, penso eu, porque nós somos seres humanos, porque nós agimos por empatia. Segundo, porque precisamos resgatar todo esse processo de inclusão que não foi feito, que foi confundido com segregação, com integração, né? E precisamos desse resgate e precisamos derrubar esse conceito hedonista, né, de olhar somente para nós, para as nossas necessidades e não a necessidade do outro, né? Eu acho que com isso a gente consegue pensar um pouquinho mais em como caminhar para uma educação
embora Mantuan usa no termo, no livro, qualidade, que é um termo muito subjetivo, né? Que nós não temos um padrão para definir o que é qualidade ou não na educação, mas a gente começa a caminhar para uma educação mais equitativa, diria eu, não, né, de qualidade, que é o que está no seu capítulo, né, Nid? É o processo da equidade. Verdade. Que ela vai falar da meritocracia, né? Criticar a meritocracia também. Mas antes da gente partir, tem uma citação do seu que eu achei bonito, que ela vai dizer o seguinte: no desejo da homogeneidade, que tem muito em comum com a democracia de massas, destruíram-se muitas diferenças que nós hoje consideramos valiosas e importantes. E eu penso nessa importância de nós falarmos disso, de que cada um é um ser singular ali em si, né? E que você considerar essa singularidade de cada um e respeitar a singularidade de cada um é que faz com que nós tenhamos mesmo o valor de viver, de conviver numa sociedade multicultural. Né? E isso é o que enriquece muito aqui no Brasil, o que enriquece muito as nossas salas de aulas, e às vezes nós queremos que todo mundo tenha o mesmo comportamento, tenha as mesmas ideologias, tenha os mesmos percursos, e acaba nessa homogeneização, que ela vai dizer, né? Trabalhando ali por lote, né? E esquecendo. E tem uma coisa que eu sempre... Toda vez que eu penso na responsabilidade de ser docente, é quando eu vejo um aluno que ele me encontra em algum lugar público e ele fala assim para mim: Karina, até hoje eu lembro daquilo que você me disse. E aí me dá um medo danado, porque eu mesmo já não acredito em mais um tanto de coisa que eu acreditava e que eu dizia. E eu falo assim: sério, o que eu te disse? Já falo morrendo de medo. Mas é essa coisa, né, que às vezes na correria ali, o trabalho de docente no Brasil não é um trabalho fácil, mas toda vez que você entrar na sala de aula, até aquela frase, né, é bonita, assim, apesar de ter ficado bem comum, mas assim, toda vez que você, eu nem lembro bem como, vou parafrasear, mas ao tocar uma outra alma, que seja sempre um outro humano, você olhar para o outro como outro humano, né? E não esquecer disso, mesmo apesar da correria que vai ser a sua vida docente. Pegando esse gancho seu, né, e já partindo das questões da Sheila e também do Tiago, quando a gente fala do como fazer, né, eu sei lá, me remeteu uma coisa que você falou. A gente vai lá no primórdio, né, lá no Sócrates, eu gosto às vezes de ir lá, né, e ele falava muito dessa questão de você construir e duvidar tudo que está no mundo, né, e a partir dele a gente vai construir duas linhas de pensamento que eu acho que vem a calhar com as coisas que a gente tem discutido hoje. A linha do idealismo, do Platão, e a linha do realismo lá do Aristóteles, né? Nós passeamos nesses dois campos o tempo todo, né? Temos o ideal, temos um processo de legislações, temos um processo de políticas públicas, temos as nossas organizações, mas nós temos a realidade. E aí, quando a gente vai lá para o terceiro capítulo, que fala sobre como fazer, né? A gente vai cair nessa questão desse realismo. Nós temos lá as nossas dificuldades. Porque é interessante a gente falar da problemática, é interessante falar da contextualização, falar por que esse homem precisa ser incluído, né? Mas a gente, não tem como a gente se perder nessa ideia do que é o real, né? Do nosso processo empírico, do nosso processo de vivência, que é o que o profissional o tempo todo está convivendo, né? E aí, quando a gente pensa assim, né? A primeira coisa que a Mantuan vai falar, lá no terceiro capítulo, vai falar sobre recriar o modelo educativo. E isso a gente tem que partir mesmo. A própria LDB pensada, né, e sustentada nas ideias do Vygotsky, que você puxou, né, pensando nessa questão da interação, desse sujeito incluso, desse sujeito que aprende com o outro, não aprende mais naquele idealismo, né, aí eu não vou me perder das duas ideias não, né, centrada lá nas ideias do Piaget, que é essa questão do cognitivo, aquele sujeito que já vem pronto, processo natista e tudo mais, né. Saindo um pouco disso, a gente vai para a questão do real. Tem esse sujeito do real, esse sujeito que precisa de conviver. Eu costumo conversar, às vezes, com alunos e com pessoas, né, e falar assim, qual que é a diferença que tem de um sujeito que tem todas as potencialidades, tem todos os órgãos, tem todas as funcionalidades corporais, de um sujeito político que falta alguma coisa? Né? Qual a diferença que tem, politicamente falando?
né? No processo político, a gente não vê diferença. Tanto é que a nossa Constituição fala, somos iguais, né, no papel, somos iguais, né, perante a Constituição. O Dimenstein, né, o Gilberto Dimenstein vai falar sobre isso. Sim. E ele tem um texto maravilhoso, sabe, sobre o cidadão de papel, né, que ele vai falar um pouco sobre isso. É um jornalista, né, um jornalista pedagógico, da área de pedagogia, mas assim, eu acho interessante quando ele fala isso. Na legislação está muito bonito. Né? Mas essa ideia de recriar esse modelo educativo vai perpassar um pouco por esse sentido, de nós pensarmos que a gente precisa de fazer com que o sujeito hoje interaja. E a gente sabe que nós desenvolvemos, aí pegando a teoria inteira do Vygotsky, né? A gente sabe que nós desenvolvemos a partir do momento que eu tenho contato com o outro. Sim. Eu não desenvolvo mais na minha solidão, eu desenvolvo com o outro. Então, a ideia da inclusão é oportunizar o sujeito a estar interagindo com o outro, né? Quer dizer, é a interação do outro. E é vendo o outro fazendo que potencialmente eu posso me transformar. E é assim que a gente faz. Se eu fico ali recluso, ou se eu fico só com os meus pares, o que eu faço? Então, quando a gente fala desse recriar esse modelo educativo, é um pouco nesse sentido. Acreditar que o sujeito, na interação, ele vai fazer os seus processos de remodelar a sua plasticidade cerebral, a sua plasticidade, a sua organização corporal e assim por diante, né? Eu vendo o outro se movimentar, às vezes eu não tenho todos os movimentos, mas eu observando, pode ser que eu me aproxime. Agora tem um detalhe, alguém tem que dar essa oportunidade. Sim. Então é um modelo educativo diferenciado. Quando a gente fala das questões, né, de reorganizar esse aspecto pedagógico, aí nós vamos cair no que a Karina falou e no que vocês dois também comentaram, que é a ideia dos projetos político-pedagógicos, o PPP. Né? Eu preciso de ter projetos que possam fazer com que essa abrangência escolar possa vir a acontecer. Mas a escola, quando eu falo escola, eu falo do corpo de agentes, né? Então, os agentes escolares, eles têm que acreditar que eles precisam de fazer uma proposta. E meio assim, que por legislação, a gente não tem nem oportunidade de desconfiar que não dá certo. Eu falo isso, né? Eu sustento, não sei o que vocês pensam. Eu comento muito isso. A gente não tem nem... nós não temos, por legislação, a gente não tem a opção de falar que eu não vou incluir. Eu não tenho essa opção. Eu incluo. E a gente não sabe como que faz isso, como ninguém não aprendeu a fazer nada no mundo e foi se descobrindo. Né? Então, quando a gente fala desses aspectos pedagógicos, é a ideia de descortinar as coisas, é a ideia de pegar o que já estava mais ou menos pronto e buscar outros modos de fazer, e aí a gente vai construindo esse processo administrativo. Agora, é administrativo, porque a gente tem que ter um corpo de agentes educacionais que acreditem, né, que possam acreditar, e a gente também tem que ter um corpo de pessoas que falam o seguinte... esse sujeito, ele tem tal potencial e eu tenho que acreditar nele, eu tenho que fazer com que esse sujeito se modifique. A gente fala olhar de possibilidade. Eu recebo uma criança com síndrome de Down. Nós sabemos já, a gente já pesquisou e as pessoas já vivenciaram, a gente sabe que um síndrome de Down hoje pode, com competência, escrever e fazer leituras. A gente sabe que ele tem competência para poder desenvolver potenciais imensos. O que eu preciso de fazer? Com que a família acredite nisso, né? E eu na escola também acredito nisso, mas eu tenho que achar caminhos. Aí são modelos pedagógicos. Ensinar a turma, quer dizer, a gente tem que trabalhar com a ideia, né, de que a exclusão, ela não é uma opção. A inclusão é a minha opção. Então, isso a gente já tem, né? E a outra questão que a Karina começou comentando, né? Essa questão da atuação profissional. E o Tiago também buscou. O profissional da educação hoje, ele não está pronto quando ele sai da faculdade. Ele não está pronto quando ele sai de um curso. Na verdade, nós nunca estamos prontos, né? A ideia de estar o tempo todo em permanência de aprendizado é o que vai fazer. E tem um detalhe, não tem receita de bolo. Não. Porque quando a gente pega o capítulo que fala como fazer, não tem uma receita de bolo. Tem a experiência, que aí a gente vai puxar o Piaget. Né? Tem o processo das experiências empíricas, da oportunidade de trabalhar o meu cognitivo, e tem um detalhe muito importante, estar aberto para isso. E aí vem as questões democráticas. Né? Eu tenho que aprender, eu tenho que ter o exercício da democracia, de acreditar que o sujeito tem potencial para poder se transformar. E aí ela vai fechar lá a questão desse professor inclusivo. O professor, inclusive, ele não está pronto. Né? A gente tem as equipes de AEE, né, os núcleos, né, de atendimento educacional especializado dentro dos municípios, e as escolas hoje, nós estamos retomando um pouco dessa ideia de trabalhar o AEE, que é o atendimento educacional especializado. Nós temos um profissional que vai trabalhar com a potencialidade de transformação dessa criança, né, desse indivíduo, dessa pessoa, e a gente tem
a questão do professor. O professor é um aliado, né? Ele não precisa de entender profundamente de como é que eu faço uma criança com síndrome de Down chegar a fazer a leitura escrita. Mas eu tenho que ter noção que ele vai chegar lá. Mas eu tenho que ter um especialista para fazer isso. Por isso que a gente tem que ter essas equipes. E outra coisa, eu como profissional, eu não posso acreditar que o outro profissional é exclusivo para fazer aquilo e o problema é dele e ele que vai trabalhar sozinho. Não, eu tenho que buscar o tempo todo. Então, na própria legislação vai falar, né, algumas normas técnicas, né, que a gente tem na questão mesmo legal. Essas normas técnicas, elas vêm nos orientando a trabalhar em consonância, a trabalhar em equipe, trabalhar sempre na construção. E eu preciso de fazer currículos diferenciados. É claro que um menino, dependendo do que ele tem de dificuldade, ele não vai ser o potencial ou o ideal que a gente quer para a sociedade. Mas se ele der conta de amarrar o sapato dele, levantar de manhã, fazer um café, de repente se organizar, né, em questões diárias, gente, assim, tá bom demais, né? Eu fico pensando. Um sujeito que pode ser emancipado dentro da sua diversidade, eu acho que é o objetivo que a gente quer hoje. Então, é um pouco disso que ela vai falar do como fazer, né? Então, nós temos que acreditar que processos pedagógicos dentro da escola, nós temos que acreditar que são organizações democráticas, nós temos que acreditar nas legislações. Quando o Tiago fala um pouco da legislação, a gente, assim, que trabalha com o processo de inclusão, às vezes a gente fica um pouco triste, porque nós tínhamos uma secretaria, né, que era uma militância no Brasil, e hoje nós não temos, assim, uma secretaria especial para poder fazer um trabalho desse. É claro que tudo que não é divulgado, que não é gerenciado, tende a ficar no limbo. E a gente está... Eu creio que nós estamos vivendo um limbo. Né? E é isso que ela fala lá no capítulo Como Fazer. Sim, né? E para fechar, eu acho bonito que ela vai dizer no final que ela vai colocar que a inclusão é um sonho possível. Ela começa a levantar quando indagam o trabalho dela, né? Vai dizer, mas você não está sonhando aí, não é uma escola utópica? Vão perguntar isso para ela. A realidade é diferente, isso aí não é uma escola utópica? E ela vai colocar, não, a inclusão é um sonho possível. E eu acredito e eu vejo, né, na nossa vivência aí, que tem muita gente fazendo trabalhos bem legais. Tem muita coisa boa, tem muito o que melhorar, a gente sempre vai se autoanalisar, autocriticar, mas tem muito trabalho bom sendo feito. E para a gente fechar, para essa discussão não morrer aqui, nós vamos deixar uma tarefa para os nossos alunos de licenciatura. Então, a ideia... Nós vamos divulgar posteriormente com vocês dois estudos de caso, vocês vão poder escolher um deles. E a ideia é pensar, imagine você nessa situação escolar, o que você faria? E aí você, enquanto estudante aqui do UNES, você vai ter a possibilidade de fazer uma proposta interventiva. Essa proposta poderá ser através de uma sequência didática, né, que você trabalha ali a partir de uma produção inicial, cria os seus módulos, depois vem com uma produção final, ou você poderá fazer um projeto de intervenção, pensando ali no contexto, nos seus objetivos, nas justificativas, nas etapas desse projeto, ou você poderá ainda criar um plano de aula específico, vou trabalhar uma aula diferente, que envolva, que atenda essa situação, problema que me foi apresentada, ou ainda um plano de ensino, que aí é mais ousado, porque o plano de ensino, ele contempla toda a sua disciplina. Como que você poderia criar uma disciplina sua ali, dentro da sua área de conhecimento, para ser totalmente inclusiva, atendendo a situação, problema que lhe foi dada. Então, nós vamos divulgar essa atividade nos ambientes virtuais e deixar esse desafio para vocês. Como que desde já, ainda, né, no curso de licenciatura, você pode pensar num trabalho docente em que contemple ali todos os alunos da sua sala de aula, ok? É isso, pessoal. Então, eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos vocês. Não sei se querem acrescentar mais algum tópico. Verdade. Essa oportunidade. E é isso. E aí nós nos encontramos na próxima discussão aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
E a nossa ideia hoje é fazer mesmo. Gente, só uma coisa, eu tô olhando pro microfone. Eu tô o tempo todo olhando pro microfone, vocês me desculpa. Eu tô assim. Vocês estão vendo que eu tô olhando pro microfone? Isso é sintomático. Ah, não, gente. Olha aí, eu tô olhando pro Isso é microfone. sintomático. Então, Karen, agora